Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente tem aqui um material, olha, fascinante. Um trecho bem intenso da Clarice Lispector. Exato. E temos também uma análise que ajuda a gente a desvendar as camadas, né? Isso. A ideia é acompanhar a, digamos, montanha-russa da personagem. Ela vai de um estado quase de graça, sabe, até um choque bem forte com a realidade, e aí uma reflexão profunda sobre si mesma, sobre amor, sobre Deus. Uma jornada em tanto. Vamos mergulhar nisso então? Vamos lá. Bom, tudo começa com uma atmosfera, assim, de uma leveza rara, né? O texto fala de uma atenção sem esforço. A personagem está ali, observando o mundo meio à toa, livre. É uma descrição muito boa. É quase um estado meditativo, mas espontâneo. A análise chama de quase místico, sabe? Uma percepção que vem mais do instinto. Tipo uma epifania. Isso, tipo uma epifania. E o interessante é que nesse estado surge um sentimento bem inesperado. Um carinho maternal por Deus. Nossa, maternal por Deus. Isso é o inverte tudo, né? Uma ternura, uma intimidade, mas ela diz que é sem o menor senso de superioridade ou igualdade. É algo muito único. E essa conexão toda, essa coisa sublime, ela é quebrada, E de um jeito bem, visceral. brutalmente. O texto é direto. E foi quando quase e pisei num enorme rato morto. Assim, pá. O choque é imediato, né? Um terror que quase a faz gritar é uma queda livre daquele estado anterior. Total. E a análise que a gente tem aqui fala do rato como uma anti-epifania. Achei isso ótimo. É perfeito, né? Porque se antes tinha revelação sutil, agora vem o impacto do concreto, do repulsivo mesmo. O horror invadindo o sagrado. Exato. O rato rasga essa sensação de transcendência. E ela até tenta separar as duas coisas, o êxtase e o rato, mas percebe que eles têm um nexo ilógico. Um nexo ilógico. Quer dizer, uma ligação que não segue a razão comum, mas que existe ali, né? Isso, uma conexão profunda, mesmo que pareça absurda. E claro, essa invasão do grotesco naquele momento de entrega, isso gera uma reação, né? Uma revolta. Sim, uma revolta. Porque essa brutalidade, justo ali, ela se sente traída, insultada por esse Deus que parece bruto, que anda com o coração fechado. A decepção dela é inconsolável. Dá pra sentir a força dessa decepção, né? Totalmente. É aquele embate clássico do ser humano com o absoluto, sabe? Questionando a crueldade ou a indiferença divina. Mas ela não para aí. A reflexão vai além. É, aqui a coisa começa a virar pra dentro, né? A revolta contra o externo meio que dá lugar a uma autoanálise e bem desconfortável, eu diria. Muito. Ela começa a questionar a própria ideia de amor. Percebe que talvez tenha simplificado demais as coisas. Tem uma frase ótima. Porque eu, só por ter tido carinho, pensei que amar é fácil. Nossa. E o que seria amar de verdade, então, segundo essa reflexão? Bom, a análise sugere que não é só somar afinidades, compreensões, sabe? Pelo contrário, amar de verdade seria abraçar justamente as incompreensões. Abraçar as incompreensões? É, a frase é forte. Não sabia que somando as incompreensões é que se ama verdadeiramente. É aceitar complexidade, a sombra, o rato. Tanto no outro quanto na gente mesmo. Isso, é. Uau, é bem radical, né? Porque a gente tende a querer o fácil, o compreensível no amor. Aceitar o que a gente não entende, o que talvez até cause repulsa. E isso leva ela para uma outra descoberta que é sobre a própria inocência dela, né? Sim, uma descoberta dolorosa. Ela percebe que a inocência que ela achava que tinha era, na verdade, resultado de repressão. Só porque contive os meus crimes, eu me acho de amor inocente. Forte isso. Quer dizer que ela também tem essa parte animal, essa parte rato dentro dela. Exatamente. Ela se dá conta de que também é feita dessa matéria que apavora no rato. E aí vem outra ideia poderosa. Que é, Que para ela conseguir se conectar de verdade com o mundo, para ser essa mãe das coisas que ela deseja, ela precisaria primeiro aceitar essa parte rejeitada dela mesma. a análise até usa a imagem de pegar um rato na mão, né?
como condição para isso. Isso mesmo. A condição para essa conexão plena, para essa maternidade simbólica, seria conseguir integrar essa sombra, encarar o próprio rato interior. Faz todo sentido. E daí para o questionamento sobre Deus é um pulo, né? É o salto final do trecho, praticamente. A ideia de que talvez a própria figura de Deus seja uma invenção para a gente não ter que lidar com essa nossa complexidade toda. Para compensar a não aceitação de si mesma. A frase impactante. Enquanto eu amar a um Deus, só porque não me quero, seria um dado marcado. Exato. E a análise conecta isso dizendo que não é necessariamente negar a Deus, mas criticar uma fé que serve de muleta, sabe? Uma fé para fugir do encontro consigo mesma. Isso. Amar um Deus bom para não ter que olhar para o ruim, para o rato dentro da gente. Seria um auto-engano. O caminho que o texto parece apontar é mais interno. É percorrer a própria totalidade. Percurso, hein? Começamos lá na leveza, quase mística. Passamos pelo choque brutal do rato. Da revolta inicial por uma autoanálise implacável sobre o amor, a inocência. E até sobre a própria fé. É um mergulho muito fundo na condição humana, né? Sem respostas fáceis. Com certeza. E no fim, como a análise ressalta bem, a grande questão não é o rato, nem mesmo Deus isoladamente. É a narradora em confronto direto consigo mesma. A luta para integrar tudo, né? Luz e sombra. Exato, para conseguir existir e amar de uma forma mais inteira, mais honesta. Fica então a reflexão, né? Será que o caminho para uma conexão mais autêntica com a vida, com o mundo, não passa justamente por ter essa coragem, a coragem de olhar para o nosso rato interior, para aquilo que a gente instintivamente rejeita? E talvez até acolher, né? Integrar essa parte também. Fica aí para a gente pensar. Eu ia andando pela Avenida Copacabana e olhava distraída edifícios, nesga de mar, pessoas, sem pensar em nada. Ainda não percebera que, na verdade, não estava distraída. Era de uma atenção sem esforço. Estava sendo uma coisa muito rara, livre. Via tudo e à toa. Pouco a pouco é que fui percebendo que estava percebendo as coisas. Minha liberdade, então, se intensificou um pouco mais, sem deixar de ser liberdade. Não era tour de propriétaire, nada daquilo era meu, nem eu queria. Mas parece-me que me sentia satisfeita com o que via. Tive, então, um sentimento de que nunca ouvi falar. Por puro carinho, eu me senti a mãe de Deus, que era a terra, o mundo. Por puro carinho mesmo, sem nenhuma prepotência ou glória, sem o menor senso de superioridade ou igualdade, eu era, por carinho, a mãe do que existe. Soube também que se tudo isso fosse mesmo o que eu sentia, e não possivelmente um equívoco de sentimento, que Deus, sem nenhum orgulho e nenhuma pequenez, se deixaria carinhar e sem nenhum compromisso comigo. Seria aceitável a intimidade com que eu fazia carinho. O sentimento era novo para mim, mas muito certo, e não ocorrera antes apenas porque não tinha podido ser. Sei que se ama ao que é Deus, com amor grave, amor solene, respeito, medo e reverência. Mas nunca tinham me falado de carinho maternal por ele. E assim como o meu carinho por um filho não o reduz, até o alarga, assim ser mãe do mundo era o meu amor apenas livre. E foi quando quase pisei num enorme rato morto. Em menos de um segundo estava eu eriçada pelo terror de viver. Em menos de um segundo estilhaçava-me toda em pânico e controlava como podia o meu mais profundo grito. Quase correndo de medo, cega entre as pessoas, terminei no outro quarteirão, encostada a um poste, cerrando violentamente os olhos que não queriam mais ver. Mas a imagem colava-se às pálpebras. Um grande rato ruivo, de cauda enorme, com os pés esmagados e morto, teto ruivo. O meu medo desmesurado de ratos. Toda trêmula consegui continuar a viver. Toda perplexa continuei a andar, com a boca infantilizada pela surpresa. Tentei cortar a conexão entre os dois fatos. O que eu sentira minutos antes e o rato.
Mas era inútil. Pelo menos a contiguidade ligava-os. Os dois fatos tinham ilogicamente um nexo. Espantava-me que um rato tivesse sido meu contraponto. E a revolta de súbito me tomou. Então não podia eu me entregar desprevenida ao amor? De que estava Deus querendo me lembrar? Não sou pessoa que precise ser lembrada de que dentro de tudo há o sangue. Não só não esqueço o sangue de dentro, como eu admito e o quero. Sou demais o sangue para esquecer o sangue. E para mim a palavra espiritual não tem sentido, e nem a palavra terrena tem sentido. Não era preciso ter jogado na minha cara tão nua um rato, não naquele instante. Bem poderia ter sido levado em conta o pavor que desde pequena me alucina e persegue. Os ratos já riram de mim no passado do mundo, os ratos já me devoraram com pressa e raiva. Então era assim, eu andando pelo mundo sem pedir nada, sem precisar de nada, amando de puro amor inocente, e Deus a me mostrar o seu rato. A grosseria de Deus me feria e insultava-me. Deus era bruto. Andando com o coração fechado, minha decepção era tão inconsolável como só em criança fui decepcionada. Continuei andando. Procurava esquecer, mas só me ocorria vingança. Mas que vingança poderia eu contra um Deus todo-poderoso? Contra um Deus que até com um rato esmagado podia me esmagar? Minha vulnerabilidade de criatura só. Na minha vontade de vingança, nem ao menos eu podia encará-lo, pois eu não sabia onde é que ele mais estava. Qual seria a coisa onde ele mais estava e que eu, olhando com raiva essa coisa, eu o visse? No rato? Naquela janela? Nas pedras do chão? Em mim é que ele não estava. Em mim é que eu não o via mais. Então a vingança dos fracos me ocorreu. Ah, é assim. Pois então não guardarei segredo. Vou contar. Sei que é ignóbil ter entrado na intimidade de alguém e depois contar os segredos, mas vou contar. Não conte, só por carinho não conte. Guarde para você mesma as vergonhas dele. Mas vou contar sim. Vou espalhar isso que me aconteceu. Dessa vez não vai ficar por isso mesmo. Vou contar o que ele fez. Vou estragar a sua reputação. Mas quem sabe? Foi porque o mundo também é rato. E eu tinha pensado que já estava pronta para o rato também. Porque eu me imaginava mais forte. Porque eu fazia do amor um cálculo matemático errado. Pensava que somando as compreensões, eu amava. Não sabia que somando as incompreensões é que se ama verdadeiramente. Porque eu, só por ter tido carinho, pensei que amar é fácil. É porque eu não quis o amor solene, sem compreender que a solenidade ritualiza a incompreensão e a transforma em oferenda. E é também porque sempre fui de brigar muito. Meu modo é brigando. É porque sempre tento chegar pelo meu modo. É porque ainda não sei ceder. É porque, no fundo, eu quero amar o que eu amaria e não o que é. É porque ainda não sou eu mesma. Então o castigo é amar um mundo que não é ele. É também porque eu me ofendo à toa. É porque talvez eu precise que me digam com brutalidade, pois sou muito teimosa. É porque sou muito possessiva, e então me foi perguntado com alguma ironia se eu também queria o rato para mim. É porque só poderei ser mãe das coisas quando puder pegar um rato na mão. Sei que nunca poderei pegar num rato sem morrer de minha pior morte. Então, pois, que eu use o Magnificat que entoa às cegas sobre o que não sabe nem vê, e que eu use o formalismo que me afasta,
porque o formalismo não tem ferido a minha simplicidade, e sim o meu orgulho, pois é pelo orgulho de ter nascido que me sinto tão íntima do mundo. Mas este mundo que eu ainda extraí de mim de um grito mudo. Porque o rato existe, tanto quanto eu. E talvez nem eu nem o rato sejamos para ser vistos por nós mesmos. A distância nos iguala. Talvez eu tenha que aceitar, antes de mais nada, esta minha natureza que quer a morte de um rato. Talvez eu me ache delicada demais, apenas porque não cometi os meus crimes. Só porque contive os meus crimes, eu me acho de amor inocente. Talvez eu não possa olhar o rato enquanto não olhar sem lividez esta minha alma que é apenas contida. Talvez eu tenha que chamar de mundo esse meu modo de ser um pouco de tudo. Como posso amar a grandeza do mundo se não posso amar o tamanho de minha natureza? Enquanto eu imaginar que Deus é bom só porque eu sou ruim, não estarei amando a nada. Será apenas o meu modo de me acusar. Eu, que sem nem ao menos ter me percorrido toda, já escolhi amar o meu contrário, e ao meu contrário quero chamar de Deus. Eu, que jamais me habituarei a mim, estava querendo que o mundo não me escandalizasse. Porque eu, que de mim só consegui foi me submeter a mim mesma, pois sou tão mais inexorável do que eu estava querendo me compensar de mim mesma com uma terra menos violenta que eu. Porque enquanto eu amar a um Deus só porque não me quero, serei um dado marcado, e o jogo de minha vida maior não se fará. Enquanto eu inventar Deus, ele não existe.